Às vezes, precisamos crer contra a esperança. Existe um homem na Bíblia que ele creu contra a realidade. Ele creu contra a circunstância. Esse homem é considerado o pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar em Deus e tomou a decisão de sair do lugar onde ele estava para ouvir a Deus, obedecer a Deus e seguir aquilo que Deus estava falando. Na vida de Abraão, nós podemos ver que o impossível se tornou real, que a idade avançada não impediu o agir de Deus para que ele fizesse aquilo que Deus prometeu. Quando Deus chama Abraão, ele fala: sai de tua terra, sai de tua parentela, que eu te mostrarei um lugar, e grande será a tua descendência. Abraão saiu, seguiu conforme Deus falou. Contudo, passou um tempo e Abraão não tinha filhos. E ele mesmo sabia que a descendência dele seria grande. E ele falou com Deus: Deus, eu não tenho filho. E talvez o meu servo que vai herdar tudo, vai dar seguimento àquilo que eu tenho. Abraão, ele viu primeiramente a possibilidade que estava diante dele. Mas Deus mostrou para Abraão que não seria assim. Deus falou assim: eu vou te dar um filho. E Deus deu um filho para Abraão. E Abraão creu contra a esperança. Lá em Romanos, fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Abraão, ele recebeu a palavra de Deus e ele confiou naquilo que Deus tinha falado. E por vários e vários momentos, Deus falou com Abraão e Deus provou Abraão para ver se Abraão iria permanecer em obediência a Deus. Deus mostrou a Abraão quão grande seria a descendência dele. Seria mais numerosa que as estrelas do céu e mais numerosa que a areia no mar. E realmente a descendência de Abraão hoje é incontável aos olhos humanos. Talvez na minha vida, na sua vida, a realidade vai falar para você: você não pode não ter nada. Mas só que diante da fé que a gente tem em Deus, Deus fala que você pode ter sim tudo aquilo que Ele planejou para você. Abraão, ele não viu a descendência dele completa, mas ele viu a promessa dele acontecer através do filho dele. E quando o filho nasceu, Deus ainda provou a Abraão mais uma vez, pedindo a promessa em sacrifício. E todavia, Abraão continuava crendo mesmo contra a esperança. Mesmo quando ele tinha que sacrificar o próprio filho, ele falou: Deus proverá. O prover de Deus ia contra a realidade que ele estava vivendo. Eu preciso caminhar com o prover de Deus, mesmo contra a realidade que eu estou vivendo. Eu preciso colocar minha esperança e minha fé em Deus, para que a realidade não seja o meu guia, mas as promessas de Deus sim. E tem uma promessa que me deixa muito feliz. Jesus prometeu: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Eu posso ter certeza que eu não estou sozinho. Você pode ter certeza que você não está sozinho. Jesus está contigo. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E Ele tem um cuidado imenso conosco. O cuidado de Jesus é incomparável com a nossa realidade. A minha realidade ela pode ser muito tenebrosa, a sua também, mas só que o amor de Deus supera tudo isso. Eu preciso elevar meus olhos para Deus e falar: Deus, nessa realidade que estou vendo, abre meus olhos para ver. Abre meus olhos para me falar assim: Deus proverá em meio a uma circunstância difícil. Abre meus olhos, Deus, para me entender que eu possa crer que o Senhor, o Eu Sou, está comigo. Está criando um caminho em meio ao deserto. Está mudando a direção da minha vida para que eu caminhe conforme a promessa. A vida de Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, era uma vida conforme ele vivia. Ele não seguia os ensinamentos de Deus, porque Deus ainda não tinha se mostrado para ele. Mas só que Deus viu a fé de Abraão e chamou Abraão para si, tirou Abraão de lá e direcionou Abraão para vários e vários locais. E outra coisa que é muito interessante, Deus, ele fala por partes.
Às vezes a gente quer que Deus dê o texto completo de nossa vida. Fala assim, Deus, eu quero essa, eu quero aquela, eu quero o de amanhã, o do ano que vem, eu quero tudo. E Deus não fala. Porque se Ele falasse, a gente não precisaria de fé. A gente não precisaria de entrega, porque a gente já saberia. Mas Deus vai falando conforme a gente está pronto. E Ele vai suprindo a necessidade conforme está pronto. E resumindo, Sara teve à luz a um filho de Abraão chamado Isaac, mesmo fora da realidade humana. Humanamente falando, era impossível Sara ter Isaac, mas Deus não é o Deus que faz as coisas baseado no humanamente possível. Deus ama fazer as coisas baseado no impossível, que para Ele é muito normal e muito comum. E nesse momento você pode falar com Deus, Deus, a minha situação parece ser impossível, mas eu creio num Deus do impossível. O Senhor que é o dono do impossível. Dentro das minhas possibilidades eu não vejo saída, mas eu sei que existe uma saída em Ti. E eu quero crer contra essa esperança. Eu quero crer na promessa que o Senhor me deu. Eu quero crer na vida que o Senhor tem para mim. Então creia contra a esperança. Creia na promessa. Creia que Jesus está contigo todo o tempo e que Ele sim tem caminhos de vida para você. Se achegue a Ele. Cumpra a vontade dEle. E não esqueça, em todo momento, Abraão obedeceu a Deus sem questionar, sem reclamar, sem falar que Deus estava errado em fazer aquilo. Ele simplesmente foi lá e fez aquilo que tinha que ser feito. Olhe para a Bíblia e faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Creia contra a esperança, mas creia em Deus sempre.